paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Louvamos o nome do Senhor por estarmos aqui nesta noite, para juntos reunidos adorarmos ao Senhor neste dia tão especial. É sempre um dia especial quando a gente se organiza e se prepara para estar em comunhão, para estar na igreja, né? Mais uma quinta-feira, 2 de novembro de 2023, já ia errar de novo. Mas assim, é especial, porque, não sei vocês, mas eu acordei de manhã pensando, hoje tem culto, hoje vamos estar juntos reunidos. E você passa o dia ali voltado para esse momento, e é realmente sempre especial. Eu gostaria de ler com vocês, para nós começarmos o culto nesta noite, em Jeremias, capítulo 17, versos 7, 8 e 9. Jeremias 17, versos 7, 8, 9, vamos ler até o 10. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Estamos aqui e somos benditos. Benditos porque confiamos no Senhor. Benditos porque estamos na presença do Senhor, buscamos a presença do Senhor e com certeza Ele é água para as nossas vidas. Ele nos refrigera, Ele alimenta as nossas raízes, Ele faz a nossa árvore florescer no tempo certo. Ele faz com que nossas folhas fiquem verdes no tempo certo e sempre estaremos na presença do Senhor fortalecidos por quem Ele é. Enganoso é o coração, e por mais que a gente em alguns momentos possa achar que não tem vontade de estar na igreja, não há forças ou existe algum outro motivo, é sempre bom lembrarmos que enganoso é o nosso coração. E quando nós confiamos no Senhor, nós somos capazes de decidir, como cantamos aqui no domingo, pelo que cremos e não pelo que vemos, e decidir estar na presença do Senhor, adorando, louvando o nome dEle. É aquilo que nós podemos fazer de acordo com a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Vamos orar ao Senhor. Você vai entregar a Ele o seu coração e você vai dizer: Senhor, esquadrinha o meu coração, prova os meus pensamentos, sonda-me, Senhor, para que nesta noite eu possa dedicar a Ti um perfeito louvor, para que nesta noite eu possa entregar-me ao Senhor em adoração. E isso é uma coisa particular entre você e Deus. O culto pode ser um culto cheio de alegria, cheio de pessoas adorando, aquele culto motivacional, aquele culto que preenche as nossas emoções, ou não. Pode ser um culto mais singelo, pode ser um culto mais tranquilo, um culto mais intimista. O que importa é que você esteja na presença do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade, adorando a Ele como Ele merece ser adorado, na intimidade, por você, entendendo quem é esse nosso Deus maravilhoso e sentindo a presença dEle no seu coração. Amém? Senhor, nós adoramos a Ti nesta noite, ó Pai. Estamos aqui na Sua presença e nos alegramos porque a Tua palavra nos diz que somos benditos, somos felizes, porque confiamos no Senhor, ó Deus, e o Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor, ó Deus, prova os nossos pensamentos, o Senhor prova a nossa fé, e o Senhor, ó Deus, faz com que caminhemos cada vez mais perseverantes na Sua presença. Obrigada por este dia, obrigada por este momento de adoração, que neste momento, Senhor, nós possamos nos ligar no Senhor intimamente, cada um, ó Deus, em seu tempo de adoração especial, no seu modo de adoração especial, possa, Senhor, em espírito e em verdade, louvar e adorar o Seu nome, entregando-se ao Senhor com o coração, ó Deus, transbordando na Sua presença, com o coração aberto ao Senhor, ó Deus, que possamos sentir a Sua presença nesta noite.
Pai. Visita-nos, ó Deus, alegra-nos, Senhor, fortalece-nos, ó Deus, fala-nos ao coração, Senhor, orienta-nos, ó Pai, segundo a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos. Aleluia, glória a Deus. Cantemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido. Como você está? Nós lemos aqui, né? Que ele falou que nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso. Eu perguntei como você está. Porque independente da forma em que eu esteja, ou da forma que você está, o Senhor ele não muda. O Senhor é sempre o mesmo Deus, o único hoje e sempre. E é com esse louvor que eu quero te convidar a fechar os olhos nessa noite e entender que ainda que haja
Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse instante, na carta de Judas. Carta de Judas, no versículo 12. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, cai antes do livro do Apocalipse. Amém? Todos encontraram aí? A partir do versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Amém. Vamos orar. Peça ao Senhor que te abençoe por meio da palavra, em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Senhor, nós contamos com a tua graça e misericórdia. Nós não somos dignos de coisa alguma. Pedimos ao Senhor, abençoa-nos, ministra aos nossos corações, traz a tua palavra a cada um de nós, alimenta a nossa alma, Senhor. Dai-nos a tua graça para entendermos a tua palavra e sermos abençoados no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a carta de Judas é uma carta de alerta, como boa parte do Novo Testamento. Sobretudo as cartas, as epístolas, são ensinamentos de alerta para que o cristão viva uma vida correta, viva uma vida íntegra, viva uma vida autêntica, e não se deixe levar pelo mal, não se deixe levar pelo engano. Qual eram as ameaças? Falsos profetas, falsos mestres, falsos crentes, ensinando um falso evangelho, ensinando coisas erradas. À medida que o evangelho era propagado, também se propagava o mal, também se propagava o erro. À medida que o Senhor ia salvando pessoas que criam, iam surgindo também ministros do diabo, iam surgindo também falsos crentes, falsos mestres, que tentavam conduzir o evangelho da maneira deles, que tentavam criar artifícios para viver a vida cristã, e não foram poucas as vezes que a igreja, no seu início, teve que combater esse tipo de ensinamento, esse tipo de gente que sempre existiu, como até hoje. A igreja sempre foi acompanhada por falsos ensinamentos, por falsos mestres, sempre, desde o início. Onde há a verdade, onde há o cristianismo, onde há o evangelho,
sempre houve quem quisesse fazer diferente, sempre houve quem quisesse mudar, sempre houve quem quisesse manipular, sempre houve quem quisesse andar paralelamente à vida da igreja, paralelamente à verdade, pregando um outro evangelho, pregando uma outra doutrina, portanto sendo falsos mestres, sendo falsos crentes. E a carta de Judas era uma carta especificamente para alertar a igreja contra esses falsos ensinamentos, contra esses falsos mestres. E aqui o trecho que nós lemos, Judas, ele está nos mostrando aqui que esses homens, eles estão no meio da igreja, mas que não merecem nenhum crédito. E Judas mostra o porquê, e mostra o comportamento deles, mostra a que eles são comparados, e quais são as práticas desses falsos mestres. E eu gostaria que nós, ao olharmos esse texto, nós pensássemos no cuidado que nós devemos, como igreja, continuar tendo, como era a intenção de Judas ao escrever essa carta, era que os irmãos crentes, ao ler essa carta, tivessem cuidado, esses irmãos aprendessem a ter discernimento, esses irmãos aprendessem a ter o cuidado, a enxergar o mal, a enxergar o que é falso, a enxergar o que é maligno, a enxergar o que não é de Deus. E esse tipo de discernimento, ele era necessário e continua sendo nos nossos dias. Por quê? Porque nós também estamos rodeados do mal, nós também estamos rodeados das falsas doutrinas, nós também estamos rodeados do falso evangelho, do falso cristianismo, e nós precisamos aguçar em nós esse cuidado, esse alerta, para que a gente não seja enganado. Mas alguém pode dizer, mas pastor, nós não temos aqui nenhum falso profeta, nós não temos aqui nenhum falso crente. Não se trata de você e de eu, não se trata disso, se trata de nós sermos pessoas atentas, cuidadosas, pessoas que têm discernimento, para que não importa se vai ter no nosso meio ou não, se vai surgir hoje ou amanhã qualquer perigo, a gente esteja preparado. Nós vivemos num tempo da tecnologia digital e o conhecimento vem se espalhar, e a nós é chegar todo instante muita informação. Informação boa, informação ruim. Entendeu? Hora ou outra eu vejo até no grupo do WhatsApp alguém postando alguma coisa que não é muito recomendado, não é uma fonte muito bem recomendada. Naturalmente eu dou uma olhada, nem sempre é uma coisa assim muito exagerada, e às vezes tenho vontade até de dizer assim, não posso aqui, mas não sei se quem possa vai entender, se todo mundo vai entender, mas o melhor caminho é ensinar, é mostrar, tenha cuidado. Não dá para a gente ficar cercando de todos os lados, não dá para ficar isso aqui não, tem que ensinar. E o ideal é que cada um aprenda a olhar e falar assim, isso aqui tem nome de crente, tem cara de crente, tem jeito de crente, fala de crente, usa a Bíblia de crente, mas não é crente. Não é porque diz que é pastor, não é porque está falando ali alguma coisa interessante, não é porque está falando alguma coisa bonita, que diz que a gente vai simplesmente acolher. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser pessoas preparadas, cuidadosas, que têm discernimento para isso. E ao mesmo tempo vigiarmos nós mesmos para que a gente também não se encontre fazendo as mesmas coisas. Porque, irmãos, o que identifica um falso evangelho, o que identifica um falso crente é um conjunto de coisas. Não é apenas uma característica, como nós vamos ver aqui, mas é um conjunto de coisas. Mas nós, de vez em quando, podemos nos encontrar com alguma coisinha ali. Entendeu? Com alguma coisa. Se você se machuca e tem uma pequena ferida, você não diz eu estou doente por causa desse machucado nessa pequena ferida. Você não diz eu estou doente por causa disso. Você cuida, mas não é bom que você tenha essa ferida. E se você não cuidar, essa pequena ferida pode se transformar num problema. Então, às vezes, a gente tem alguns arranhõezinhos, algumas feridinhas, por conta dessa nossa falta de cuidado. Ou às vezes do nosso despreparo, e a gente vai se arranhando com algumas coisas aí, e a gente vai permitindo algumas coisas, que não vai nos caracterizar como falsos crentes, mas que não deveriam estar nas nossas vidas.
E é por isso que a palavra do Senhor vem nos alertar, vem nos ensinar, vem nos chamar a atenção e nos despertar para que a gente perceba e tenha cuidado. Então não nos enganemos, existem falsos crentes e não devemos nos assemelhar a eles. Não nos enganemos. Nós lemos aqui no início do culto, né? O nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então nosso coração precisa ser questionado. Quem confia no seu próprio coração é a pessoa que já está dominada por ele. Quem confia no seu próprio coração é das pessoas mais enganadas que tem. A pessoa confia no seu próprio coração. Ela está controlada pelo coração enganoso. Eu não confio no meu coração. Eu não confio no meu coração. Eu gosto muito do meu coração. Meu coração sou eu mesmo, minha alma. Eu gosto muito de mim, gosto muito do modo como eu sou, do modo como eu penso, eu gosto muito do meu jeito. Mas eu não posso confiar. Eu preciso questionar sempre. Eu preciso dizer para o meu eu sempre, né, que está aí, está de acordo com a palavra do Senhor, está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com os ensinamentos do Senhor. Senão eu não confio em você não. Eu não confio em mim não. Entendeu? Por isso que Paulo fala assim, tem coisa que eu quero fazer, não faço. Tem coisa que eu não quero fazer, faço. Mesmo que eu sou complicado. É como se Paulo diz assim, como que eu sou complicado. Entendeu? É como se Paulo diz assim, não dá para confiar em mim não. Não dá para confiar em mim. Eu preciso estar me vigiando dentro do peso. Então é isso que eu gostaria que nós entendêssemos. Eu não estou querendo aqui que a gente saia daqui caçando falsos profetas, identificando falsos evangelhos. Não é isso. A gente fica apontando o dedo para ninguém. É para nós. É um ensinamento que eu gostaria que nós entendêssemos. Isso é para mim, para que eu aprenda a ter mais cuidado, para que eu aprenda a ter uma visão mais seletiva, para que eu aprenda a ter discernimento, para que eu aprenda a filtrar os ensinamentos que estão por aí, não importa de onde venha. Eu aprendo a olhar para a palavra do Senhor. Então não nos enganemos, existem falsos crentes e não devemos nos assemelhar a eles. A que são comparados e quais as suas práticas? É isso que eu gostaria de falar aqui. A que são comparados os falsos crentes, os falsos profetas e quais são as suas práticas? Judas então ele faz as seguintes comparações. Judas faz as seguintes comparações. Judas está dizendo aqui, ele diz que esses que são pessoas reprovadas são comparadas às rochas submersas. São rochas submersas. Judas está tomando aqui a figura do navegante, né, do navegador que está com o seu barco e ele tem no seu percurso rochas submersas. E que isso é um risco para a embarcação. Entendeu? São rochas submersas. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que mergulharam no rio, tiveram acidentes por encontrar ali rochas submersas. Já ouviu falar disso? Pessoas que mergulharam, né, que se jogaram e encontraram ali, tiveram acidentes, bateram com a cabeça ou tropeçaram, engancharam o pé, alguma coisa assim. Então, águas onde tem rochas submersas é sempre um lugar muito perigoso. E Judas então diz assim, que os falsos mestres, os falsos crentes são como rochas submersas. Estes homens são como rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade banqueteiam-se juntos sem qualquer recado. Eles não têm qualquer prudência, eles não têm qualquer cerimônia. Eles se juntam nas suas festas de fraternidade, nos seus encontros, mas eles não têm qualquer cuidado. São pessoas que oferecem perigo para os outros. É isso que Judas está dizendo. Ele ainda compara, dizendo aqui que são pastores de si mesmos. Ainda no versículo 12, ele diz assim, pastores que a si mesmos se apacentam. Falsos crentes são pastores que a si mesmos se apacentam.
E aí nós podemos colocar aqui uma visão de dois ângulos aqui. No que diz respeito a líderes, falsos líderes, são aqueles que não pastoreiam o rebanho de Cristo, não se importa com o outro, se importam só consigo mesmo, só se importam com o seu bem-estar, só se importam com a sua própria vida. São pastores que apacentam a si mesmos, são pessoas que não se importam com o outro, são pessoas que nunca estão na comunhão, são pessoas que não se importam com o problema do outro, não se importam com a vida do outro, mas que só se importam com si mesmo. É isso que Judas está dizendo. Judas está dizendo assim: olha, esses falsos crentes são pastores de si mesmos. Eles nunca estão preocupados em estar junto com os outros, com o problema do outro, em apacentar o outro. De igual modo, crentes também que não são apacentados. Todo crente que não é crente verdadeiro, se nós encontrarmos um falso crente, ele não vai ser apacentado. Essa é uma das características, ele vai ser apacentado. Ele não vai estar junto do rebanho. Porque o falso crente, ele não quer ter comunhão, ele não quer estar junto, ele não quer se envolver, ele não quer cuidar nem ser cuidado, ele não vive igreja, ele não vive corpo. São pessoas que não se importam. Apacentar é estar junto, é se importar, é cuidar. Falsos crentes, falsos mestres, falsos líderes são pessoas que não se importam com si mesmas, que não se importam com o outro, que não se ajudam, que não cuidam, e ao mesmo tempo não são cuidados. Por quê? Porque não vive a vida do corpo de comunhão. Judas prossegue dizendo ainda que são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Nuvens sem água. Naquele tempo ali, na região ali no Oriente Médio, era um lugar que o povo orava para chover, pedia chuva. Então havia desertos, o povo clamava por chuva. Então veja só, num contexto, mas não é como se nós fôssemos para uma região mais seca do Brasil, do Nordeste, e pensássemos assim: como que as pessoas olham para o céu, veem o céu limpo, sem a menor expectativa, a menor esperança de ter chuva. De repente, quando eles veem uma nuvem é um sinônimo de que uma esperança, uma expectativa de que pode vir chuva. Chuva na Bíblia muitas vezes aqui é sinônimo de bênçãos de Deus. Muitas vezes as bênçãos de Deus são comparadas com chuvas. E aí Judas está dizendo assim: esses homens ou estas pessoas são como nuvens sem água. Imagine uma região deserta e você olha para uma nuvem, e a nuvem pode ser um sinal de esperança, um sinal de vida, um sinal de bênção, e essa nuvem é uma nuvem seca, sem água, compelida pelo vento, levada de qualquer forma. Está entendendo? Judas está dizendo assim: estas pessoas são pessoas que têm a aparência de crente, de que vai servir, mas não serve. Nuvens secas, são nuvens que propagam uma esperança, mas que não se realiza. Entendemos? Mas que não se realiza. E aí ele emenda dizendo que são como árvores sem frutos. A Bíblia diz que uma das marcas do crente é a frutificação, não é? Uma das marcas do crente é a frutificação. O texto que foi lido no início aqui fala também de frutificação. De árvore plantada ali, frutifica. O Salmo 1 fala que o crente é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação apropriada. Jesus disse que pelo fruto nós conheceríamos a árvore. E Judas está dizendo aqui que são árvores
em plena estação dos frutos e destes desprovidos. Quando era no outono, época da árvore frutificar, e alguém chegasse lá e ela não tinha fruto, essa árvore era uma árvore fantasiosa, prestável. E ele diz mais aqui ainda. Ele diz que não só não tem frutos, não só não tem frutos, são árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ou seja, com as raízes mortas, sem esperança. Não só não tem fruto, mas elas são duplamente mortas. Duplamente por quê? Porque além de não ter o fruto, ela não tem raiz. Jesus nos conta a parábola do semeador. E lá nós temos a semente que caiu em terra rochosa e a sua raiz não se fixou. Tem aquele que caiu entre os espinhos, a raiz se fixou, nasceu, até deu o fruto, mas esse fruto não amadureceu. É uma falsa sensação de que vai, mas não vai. Então a gente tem que pensar assim: olha, nós não podemos nos enganar. Judas está mostrando aqui que são como árvores que não frutificam. Árvores que no tempo de frutificar não frutificam. E eu gosto muito quando a Bíblia coloca a frutificação na estação, justamente para que a gente não saia por aí achando, medindo a frutificação de todo mundo. E quando Jesus fala lá na parábola, que ele frutificou a 30, a 60 e a 100 por um, ou seja, de modo diferente, quantidades diferentes. Lá no São Pedro, na estação própria, dá o seu fruto, não é? Ou seja, tem um momento certo de frutificar. Tem um momento certo de frutificar. A gente não frutifica o tempo inteiro. A árvore não frutifica o ano inteiro. Mas ela precisa frutificar no seu devido tempo. Ela precisa dar o seu devido fruto. Não dá para passar anos e mais anos, vai frutificar e nunca frutifica. Não dá. Então a palavra do Senhor, ela nos dá essa brecha, não sei se eu podia chamar de brecha, mas nos dá esse frescor. Não dá para a gente apontar o dedo e falar assim: você não está frutificando. Calma, tem um tempo certo, mas não é todo o tempo. Ninguém vai frutificar só na volta de Jesus. Ele tem que frutificar em todo o tempo, todo período propício para a frutificação. E com isso eu não quero falar de um tempo cronológico, Não é um tempo cronológico. Não é, irmãos, todo mês de novembro tem que frutificar, todo mês de dezembro, não é isso. Quer dizer que nós devemos sempre nos preparar, estar preparando e frutificando. Nós devemos estar nos condicionando e frutificando. Esse é o ciclo. Esse ciclo tem que ser constante nas nossas vidas de frutificação. A gente está se preparando, está plantando, está regando e frutificando, plantando, regando, crescendo, frutificando. É sempre assim, sempre nesse processo. Sempre nesse processo. É isso que a Bíblia está nos ensinando. E nos ensina toda ela. Então, se nós queremos entender a Bíblia, então estamos dizendo, Judas compara o falso mestre a uma árvore que não frutifica. E compara ainda a ondas do mar, como ondas do mar, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Alguns estudiosos pensam que Judas estava se referindo ao Mar Morto, por ter um alto índice de salinidade, e tudo que cai no mar é destruído com muita facilidade. Quando as ondas batem na praia, elas mostram a sujeira com muito mais facilidade. Se nós não temos a oportunidade de estar na praia, em determinados momentos em que o mar está bravio, ele traz para a praia muita sujeira. E Judas está dizendo assim: esses falsos são assim, são pessoas com ondas agitadas,
que fazem muito barulho, mas só produzem sujeira, que não trazem nenhuma purificação, nunca contribuem para a santificação, nem de si mesmo, nem para os outros. Não contribuem para a santificação, eles propagam as suas sujidades, seus pecados. E por fim ele diz que são como estrelas errantes. Hoje nós temos muita tecnologia, mas no passado, e ainda hoje, é claro, as estrelas sempre serviram como um ponto de referência para nortear alguém. Não é? Você olha para as estrelas, estão aí. Elas não mudam de lugar. Elas estão sempre no mesmo lugar. De modo que elas servem de referência. Se olha para uma estrela, uma constelação, elas estão ali. Mas e as estrelas errantes? É aquilo que nós chamamos hoje de estrela cadente. Não é? Não dá para seguir uma estrela dessa, não dá para tomar como referência. Não é isso? Não dá. O sol está lá brilhando no seu mesmo lugar. Jesus é o sol da justiça. Mas falsos crentes são como estrelas errantes, que não estão firmes, que servem como referência. É tão bom quando a gente se lembra de alguém crente e sabe que aquela pessoa está firme. Mas é tão decepcionante quando a gente encontra com alguém, de repente alguém mudou de cidade, alguém que você não via há tanto tempo, e você tem na sua cabeça que aquela pessoa é uma pessoa crente fiel, e de repente você descobre que aquela pessoa não está servindo ao Senhor, está fora da igreja, está vivendo uma vida errante. É tão triste quando a gente tem uma consideração por alguém e de repente essa pessoa começa a viver uma vida totalmente errante e você fica assim, como isso é decepcionante. A verdade, meus irmãos, é que nós precisamos de pessoas assim. Quando eu digo assim, não são pessoas errantes, pessoas que a gente possa olhar e dizer assim, essa pessoa é uma referência para mim. A gente tem essa coisa assim de falar, que assim, né? Eu falo assim, eu não me inspiro em ninguém, gente que fala que não se inspira em ninguém, que não olha para ninguém, que não se espelha em ninguém. Isso não é verdade. Todos nós nos inspiramos em alguém, todos nós consideramos alguém, todos nós, quando vamos fazer alguma coisa, nós nos lembramos de alguém. Alguém é uma referência para nós em muitas coisas. Se não em tudo na vida da gente, mas para pelo menos para boa parte das nossas práticas de vida, nós nos inspiramos em alguém. A gente está fazendo alguma coisa, a gente está pensando assim, como alguém faria isso aqui? Como fulano faria isso? Como fulano agiria no meu lugar? Será que eu estou chegando próximo do que fulano é, do que fulano faz? Como fulano agiria aqui? Todos nós temos. Todos nós pensamos. Que são referências. Algumas pessoas até na igreja querem ter uma ideia de assim, não, você não deve olhar para o homem, deve olhar para Jesus e tal. É claro que naquilo que nós devemos olhar para Jesus, devemos olhar para Jesus. Uma coisa não exclui a outra. Não devemos olhar para o homem, devemos olhar para Jesus. Uma coisa não exclui a outra. Nós devemos olhar para Jesus e olhar para os homens. As duas coisas. A Bíblia nos ensina a viver as duas coisas. Muitas vezes a Bíblia nos ensina a ser exemplo um para o outro. Cuidarmos uns dos outros. Imitarmos uns aos outros. É claro que nós tomamos os outros como referência. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão tomando o lugar de Cristo.
Quer dizer que se amanhã chegar aqui e falar assim, irmãos, de hoje em diante eu não sou mais crente, não sou mais pastor, eu quero viver a minha vida no mundão, no pecado, e tchau para vocês. Aí você fala, tudo bem, tchau, pastor. Vamos arrumar o pastor para a nossa igreja. Simples assim. Aí você fala assim, não era isso que eu queria para o pastor, não. Alguns até gostavam dele, até confiavam nele, mas tomou a decisão dele, decidiu e ok. É assim, deve ser simplesmente assim? Claro que não. Não dessa forma que eu falei, mas em todos os lugares que igrejas perderam seus pastores por conta de algum tipo de problema decepcionante, essas igrejas não ficaram bem. Mas não ficaram mesmo. Quando a gente tem na igreja alguém que toma uma decisão errada, que faz alguma coisa errada, isso nos machuca, isso nos fere, isso nos incomoda. Devido à consideração que nós temos, à referência que nós temos, nós queremos ver o outro bem. Quando nós pensamos nos irmãos, quando nós pensamos na igreja, pensamos em todo mundo bem, crente, seguindo, perseverando. Não pensamos em ninguém sendo falso crente. Por isso, tantas vezes, mexe conosco, nos incomoda, nos machuca, quando alguém não está andando no caminho correto. Então, Judas diz: são rochas submersas, são pastores de si mesmos, são nuvens sem água, árvores sem frutos, são ondas do mar agitadas que mostram suas sujidades, são estrelas errantes. Ou seja, nenhuma dessas comparações nos inspira confiança ou esperança. E não dá, meus amados irmãos, para darmos um jeitinho aqui. Não dá. Judas deixa bem claro que sobre estes virá o juízo de Deus. Para esses só resta o juízo de Deus por conta das suas iniquidades, do seu pecado. E aí Judas, no versículo 16, ele vai nos mostrar as práticas dessas pessoas. E aqui eu gostaria que nós pensássemos assim, são práticas que nós devemos evitar. Isoladamente, todos nós devemos ter cuidado para que a gente não pratique qualquer dessas coisas apontadas por Judas aqui, que são práticas de falsos crentes, de falsos profetas. Primeiro ele diz que os tais são murmuradores, que vivem resmungando, como diz algumas versões. São pessoas que murmuram. Por que murmuram? São pessoas que vivem reclamando. Essa murmuração aqui é a mesma que aquele povo lá no deserto, na liderança de Moisés, murmurava. Em vários momentos a gente vê o povo na liderança de Moisés murmurando, reclamando de terem saído do Egito, reclamando de estarem com fome, de estarem passando necessidade, reclamando de tudo. E quando a gente lê o texto, a gente vai ver que não há razão para que aquele povo reclamasse. E, inclusive, todos aqueles que saíram do Egito, acima de 20 anos, não entraram na terra prometida. Por quê? Por causa da murmuração. Não entraram na terra prometida. Judas está dizendo que essas pessoas, esses falsos, eles vivem a murmurar, são murmuradores, são pessoas que estão reclamando sempre. São pessoas que estão sempre reclamando de tudo, são pessoas que reclamam de Deus, que reclamam da igreja. São pessoas que estão sempre reclamando de alguma coisa. São pessoas que nunca estão gratas. Juntando a isso, ele diz que são pessoas descontentes, insatisfeitas. E aqui ele mostra a razão por que eles reclamam. Porque são pessoas descontentes, insatisfeitas. Há uma versão que diz assim, que são pessoas acusadoras dos outros.
Porque pessoas que reclamam, elas sempre reclamam de algo ou de alguém. Então essas pessoas são pessoas que para camuflar a sua falsidade, a sua inoperância, são pessoas que estão sempre reclamando. Pessoas que reclamam, pessoas que estão descontentes, são pessoas inativas, inoperantes. Não são pessoas que vivem o Evangelho. São práticas que nós devemos rejeitar, são práticas que nós devemos dizer: eu não quero isso na minha vida. Razão para reclamar todo mundo tem. Ah, mas está ruim, está difícil. Ah, mas eu tenho. A gente não reclama. A Bíblia está dizendo aqui, quando a Bíblia diz que os falsos reclamam, está dizendo que os verdadeiros não devem viver murmurando. E quando diz que não deve viver murmurando, não está dizendo que a vida do crente verdadeiro não tem razões para murmurar, não tem razões para reclamar. Tem sim, sempre haverá. Sempre haverá razões para reclamar, sempre haverá razões para murmurar, sempre haverá razões para algum descontentamento. E quando a Bíblia nos ensina a não viver assim, não quer dizer que a gente não vai encontrar essas situações. Quer dizer que, apesar das situações, apesar de nós encontrarmos situações assim, o nosso comportamento não vai ser de murmurar, não vai ser de uma pessoa descontente. Não vai ser uma pessoa insatisfeita. Pessoas que murmuram e vivem descontentes são pessoas que revelam a sua inatividade, a sua inoperância, e muitas vezes reclamam de algo ou de alguém, porque é mais fácil. Para justificar, veja só, os falsos crentes, os falsos profetas, eles não apacentavam, não cuidavam de ninguém, não cuidavam de ninguém, não contribuíam com a santificação de ninguém. Se alguém por acaso apontasse, dissesse assim, você apontasse uma falha, eles iriam dizer o quê? O problema não é dele. O problema é que tem muita gente assim, o problema é que tem muita gente desse jeito, o problema é do outro, o problema é... Falsos profetas, falsos crentes, são pessoas que sempre estão resmungando, sempre estão descontentes, sempre estão reclamando de todos, sempre estão apontando o erro para os outros. São pessoas que nunca vão assumir a responsabilidade das suas próprias vidas, seus próprios problemas. Mas esses falsos mestres são si mesmos. Eles nunca assumem a responsabilidade, porque eles são falsos. Eles não são crentes verdadeiros. Eles não querem melhorar, eles não querem se santificar. Eles não querem olhar para si mesmos e falar assim: eu tenho os meus problemas, eu não posso confiar no meu coração, eu preciso mudar, eu preciso me confrontar. Não é confrontar os outros, não. Antes de confrontar os outros, é confrontar a mim mesmo. Antes de querer mudar os outros, eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu preciso olhar os meus problemas, os meus pecados. Mas os falsos mestres não olhavam os seus pecados. Aliás, eles tratavam o pecado como uma coisa normal, como uma coisa comum. Eles achavam que pecar era uma coisa normal. Por isso revelavam o seu descontentamento, sua insatisfação, muitas vezes usando os outros. Pode reparar, todas as vezes que numa igreja você tem um crente que não é crente, é gente que murmura, que reclama, que aponta os defeitos da igreja, dos crentes, que está insatisfeito com tudo, que reclama de tudo e de todos, e sai da igreja e diz que o problema é da igreja. Mas é, ou não é? Tem dúvida, irmão Paulo? Tem não? Falso crente, quando passa por uma igreja, eu digo passa é porque eles passam mesmo, fica passando em um, outro, não tem raiz, não fica em igreja. Falso crente não fica em igreja, nunca tem raiz. Aí o louvor não presta, os tocadores não prestam, o pastor não presta, os irmãos não prestam, está sempre reclamando.
a igreja não tem isso, não tem aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro. E isso a igreja faz no preço todo, foi bom, podia ser melhor. Eles são melhores do que os outros. Eles fazem tudo melhor do que os outros. Não fazem nada. Eles falam que fazem, mas não fazem nada. Não está satisfeito com nada. Você viu a irmã cantando aqui? Não gostou. Cantou. O outro tocando? Está sempre reclamando, está sempre murmurando. Mas não faz. Não faz. Não faz. A pregação nunca está boa. A palavra nunca é boa. Quando é boa para os outros. Porque o falso não precisa. Nunca precisa da palavra, nunca precisa do evangelho. Não precisa. Entenderam? É sempre assim. Por isso você murmurando e tal. Então quando a gente olha para esse tipo de comportamento, é o tipo de comportamento que não é pró-evangelho, não é pró-igreja, não é pró-comunhão. Então esse é um comportamento que a gente tem que olhar, mas isso não é para mim. Não é para mim. Não é para nós. Não é para nós. Ser murmurador, ser uma pessoa descontente, insatisfeita, acusar os outros, isso não é para nós. Isso não é para crente de verdade. Isso não é para crente verdadeiro. Aí alguém fala assim, pastor, mas tem problema mesmo. Mas tem problema mesmo. Tem umas coisas ruins mesmo. E quem está dizendo que não tem? E quem está dizendo que não tem? A igreja disser assim, nós aqui somos perfeitos, nós aqui não temos problema, nós aqui somos todos perfeitos, nós aqui não temos nenhuma dificuldade, ela está enganada. Pois todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldade, todos nós temos. Agora, qual é a diferença? A diferença é que os falsos, eles reclamam, murmuram, acusam os outros. O crente de verdade, o crente de verdade cuida, o crente de verdade suporta, o crente de verdade ajuda. Entendeu? O crente de verdade não olha só os defeitos, olha as qualidades. Eu não estou dizendo que olha só as qualidades também, não. Não é isso, não. Olha os defeitos e olha as qualidades. E fala assim, não, mas aqui, isso é igual a família, irmãos. Seu marido é perfeito, sua mulher é perfeita, seus filhos são perfeitos, seus pais são perfeitos, e você troca de marido, troca de mulher, troca de filhos, troca de pai, troca de mãe? Não. Fala assim, não, mas tem uns defeitos, mas eu amo, é minha mulher, são meus filhos, é meu pai, minha mãe, não é assim? É igreja desse jeito. Eu sei que as pessoas que me amam falam assim, não, meu pastor tem um cara de defeito, mas é meu pastor e eu amo. Os irmãos da igreja é a mesma coisa, um com o outro. Não é assim? E quanto mais a gente tem convivência, mais a gente conhece, que assim, aquele irmão tem esses problemas, ele é bem complicado. Tem uns que a gente já sabe como tratar de um jeito, e o outro que a gente sabe que tem uns que a maturidade está muito boa e tal, a gente já sabe e tal, e a gente vai assim. Se for para falar, a gente fala. Se tiver que falar, não vamos falar? Os problemas, os defeitos de todo mundo? Fala. Agora isso vai contribuir com o quê? Só mata. A gente cuida. Você está com esse problema aqui, você tem que cuidar, você tem que melhorar e tal. E nós vamos. Isso é que é a igreja. Não é murmuração, não é insatisfação. Nós não somos a melhor igreja do mundo, nem a melhor igreja da cidade, mas nós estamos aqui juntos, trabalhando, lutando para melhorarmos. É isso. Como eu sempre digo, contentes não são acomodados. Não é? Contentes não são acomodados. Contentamento não é acomodação. A gente tem que estar contente, mas não acomodado. Contente quer dizer que a gente está satisfeito,
mas a gente está sempre buscando mais, melhorando, crescendo, amadurecendo, rompendo adiante. Judas ainda diz que são pessoas que andam segundo suas próprias paixões, ou seja, são pessoas que fazem a própria vontade, andando segundo as suas paixões. Ou seja, são pessoas que fazem suas próprias vontades. Paixão aqui tem a ver com esse coração enganoso, fazem a própria vontade, é aquilo que querem, é aquilo que pensam, é aquilo que gostam. Irmãos, imagine só, eu não quero ser repetitivo nisso, porque eu falo isso muitas vezes. Se nós seguimos o nosso coração, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, a gente não vive, a gente não faz o que tem que fazer. Não é? Os irmãos já conhecem todos os exemplos que eu já cito, né? A gente não manda os filhos da escola porque eles são apaixonados pela escola, a gente não estuda porque é apaixonado, não trabalha porque é apaixonado, não faz as obrigações porque é apaixonado, a gente vive pelo dever, pela consciência. Entendeu? Não é assim? Tudo na vida é assim. Aí as pessoas vêm para a igreja e não vou para a igreja não estava bem, não estava bem, porque o pai assim eu não vou. Não, isso é um engano do coração. Porque eu não estava bem, eu não estava sentindo de Deus. Sentindo de Deus, isso é sentindo da carne, não é nada de Deus aí. Se for para ir assim, é umas desculpas, sabe? Pastor, eu não estava bem não, por isso eu não fui, entendeu? Não fui para a igreja, eu estava me sentindo mal. Então é que devia ir. E você vai para a igreja por quê? Não está sentindo bem? É o que? É seu coração que manda? Aí eu falo assim, eu cito esse exemplo várias vezes. Você é funcionário de alguém, ou você tem funcionário, liga para o patrão e fala assim, não estou indo, eu não quero correr, eu não estou sentindo bem, não vou trabalhar, eu não estou sentindo bem. Mas está sentindo o quê? Teve algum problema? Não, estou com o coração assim, um aperto, um negócio, não estou sentindo bem. Aí seu patrão, ou você que fala para o seu funcionário, fala assim, não, fica aí, tá bom, se estiver sentindo bem, você vem. Nunca vai acontecer isso. A gente acha que na igreja vai acontecer isso. A gente vive pelas paixões da gente. Muitas vezes é assim. Não deve ser assim. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Que o falso crente, ele vive pelas suas paixões. Ele é guiado pelas suas paixões. A outra coisa é a contribuição, o dízimo, a oferta. Eu falo assim, não, pastor, porque é assim. Eu vou falar a verdade. As pessoas já começam se elogiando, né? As pessoas já começam se elogiando. Vai falar de um problema, já começa se elogiando. A soberba é tamanho que já começa se elogiando. Eu vou falar a verdade. Comigo é assim, eu falo a verdade. Eu não estou sendo fiel, não. Ele já começa se elogiando. Está entendendo? A carnalidade é tamanho. Eu vou falar a verdade. Eu não tenho esse negócio de mentira comigo, não. Comigo é assim, eu falo mesmo. Eu não estou sendo fiel. Eu estou sendo fiel, porque o meu coração, eu não tenho vontade de coração para dar, para fazer. Eu sei que se não for de coração, Deus não aceita. Quem que falou isso? A Bíblia diz que a gente tem que mortificar a nossa carne. Certo? Mortifica a carne como? Como é que mortifica a carne? Matando, assassinando ela. É assim. Entendeu? Não é adulando, dizer assim, olha, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um casamento. Vamos entrar aqui numa lua de mel. Você acha que é assim? A Bíblia diz assim, faça um acordo, um casamento, um ajuste, uma amizade com a tua carne, que aí dá certo, aí vocês combinam, vocês se alinham. A Bíblia assim, mortifica, mata, estrangula. Entendeu? Eu não quero mesmo não, mas eu vou fazer. É assim que mortifica a carne. Meu desejo é de ir, mas eu não vou. Meu desejo é de fazer, mas eu não vou fazer. Se a Bíblia diz para eu não fazer. Se a Bíblia diz para eu ir, eu quero ficar, eu tenho que ir, eu tenho que mortificar minha carne, eu tenho que vencer. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Quando a palavra aqui diz andam, é a mesma expressão que Paulo usa lá para dizer que a gente ou anda na carne ou anda no espírito. Entendeu? É desse jeito, você anda na carne ou anda no espírito.
E aqui a palavra do Senhor está dizendo isso exatamente, que os falsos crentes, falsos mestres, eles andam segundo as suas próprias paixões. Eles se deixam ser levados, querem agradar a si mesmos, querem se sentir bem. Esse negócio de se sentir bem, isso tem virado uma desgraça nos nossos dias. Esse negócio de se sentir bem. As pessoas querem se sentir bem, ninguém vai se sentir bem nesse mundo, não, irmãos. Ninguém vai se sentir bem nesse mundo, não. Sentir bem é só na glória. Aqui a gente mortifica a carne, a gente anda no espírito. Aqui a gente tem consciência, eu estou vivendo para o Senhor. Aqui eu estou lutando a batalha, combatendo o bom combate. Estou me equipando com a armadura de Deus para esperar o dia mau. É isso. Aí a gente fala assim, não, me senti bem. Aí as pessoas começam a sentir bem no culto. Eu gosto desse louvor, porque esse louvor me faz sentir bem. Eu gosto dessa palavra. O pastor deu uma palavra, eu gostei porque eu me senti bem. Sabe, eu senti uma paz, uma leveza. Me senti bem. Aí fala assim, essa pregação pegou, porque eu me senti bem. Na maioria das vezes eu quero que você se sinta mal. Na maioria das vezes eu não quero que você se sinta bem, não, eu quero que você se sinta mal. Você lê aqui, lê a carta de Judas, você se sente bem lendo a carta de Judas? Você abre o Apocalipse, eu vi o seguinte, aqui, aquelas 7 cartas das igrejas da Ásia. E aí? Aquilo ali é o retrato da vida da igreja em toda a sua história. Aí você lê aquilo ali, você se sente bem? Jesus não fala, quero vomitar você da minha boca. Não está falando com ninguém, está falando com você comigo. Aí você se sente bem, fala assim, que legal. Lê ali e fala assim, eu me sinto bem. Não estou falando que a gente só se sente mal. Não é isso, não. Claro que a palavra de Deus nos traz ensinamentos para que a gente tenha refrigério, gozo, renovo. É claro. Mas a gente não pode simplesmente ficar assim, porque eu quero só me sentir bem. Aí a pessoa, aí você não vai se sentir bem, a pessoa sai da igreja e diz assim, eu não estava me sentindo bem. Divorciou porque eu não estava me sentindo bem. Saiu do emprego porque eu não estava me sentindo bem. A gente sai abandonando as coisas, abortando algumas coisas e mudando muita coisa, simplesmente porque não estava me sentindo bem. Porque agora o que impera na vida da gente é sentir bem. O importante é a gente andar bem. Os falsos mestres naquele tempo ensinavam isso. O que é a mesma coisa de hoje. Você tem que sentir bem. Não ensinava ninguém a combater o pecado, senão é você se ajustar com o seu pecado. É mais ou menos como hoje algumas linhas aí, né, de ensinos, de terapias, está ensinando as pessoas. A você se ajustar com o seu eu, com a sua identidade, com o seu descobrir suas verdades. Sabe que coisa bonita? Você tem que descobrir sua própria verdade. Como é que você descobre sua própria verdade? Sentindo bem, experimentando aquilo que você quer. Você não quer beber, não vai. Você quer fazer isso aqui? Faz, experimenta. De repente você descobre a sua identidade, a sua verdade ali, e você vai se sentir bem. Eu não quero aqui ficar citando exemplos, mas é para todas as direções, todas as esferas, tem ensinado isso. Ninguém diz assim, volta daí, isso não é o caminho, não. Você está errado. Segue aqui, ó. Para com isso aí. Não, isso aí te faz bem? Não, segue em frente. O importante é ser feliz.
depois a gente fica perguntando por que nós vivemos num tempo onde há o maior índice de depressão e suicídio. Muita gente consegue ligar uma coisa com a outra. Judas ainda disse que essas pessoas da sua boca vivem propalando grandes arrogâncias. São pessoas que vivem se gabando, vivem se exaltando. Porque essas pessoas, como eu disse, elas são murmuradoras, elas são descontentes, elas acusam os outros, elas nunca assumem responsabilidade, elas andam desconforme as suas paixões, elas são arrogantes, soberbas, vivem se gabando. Elas são melhores do que os outros. Paulo quantas vezes teve que confrontar falsos mestres, falsos ensinamentos. Quando a gente lê a segunda carta aos Coríntios, Paulo está lá dizendo assim: olha, vocês estão enganados. Esse povo vive se mostrando, vive se gabando. Aí Paulo fala assim: vou ter que mostrar o meu currículo para vocês. Mostrar para vocês. Quem sabe não precisa dizer que sabe. Não precisa. Quem é santo não precisa dizer que é santo. Quem é alguma coisa não precisa propagar. Uma luz se vê. Ela não emite som nenhum. Ela não fala nada. Simplesmente se expressa. E todos veem. É assim que a Bíblia ensina. Toda ela nos ensina isso. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus que davam esmolas e propagavam, não é? Que oravam nas praças para serem vistos. Jesus não fez isso? Ele falou quanto? Desde o Antigo Testamento já se falava: não seja sua própria boca que te louve, que não seja essa pessoa que fica dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço tal coisa. De vez em quando a gente vê um crente falando essas coisas assim, tem um cara mais com uma maturidade, às vezes falta de conhecimento. A não ser que isso tenha um propósito específico, a não ser que isso tenha uma direção para colaborar com a igreja, com o outro. Alguma coisa de si para si mesmo. Eu, irmãos, eu faço isso, faço aquilo, eu sou assim, eu e tal. Eram esses homens que eles queriam ser vistos, porque eles queriam ser elogiados, eles queriam se mostrar melhores que os outros. A palavra do Senhor nos ensina outro caminho. Jesus, quando encontrou os discípulos disputando quem era o maior, ele ensinou o quê? Servir, ser o menor. Os falsos, eles querem destaque, querem o primeiro lugar, querem estar à frente, querem se exaltar. E é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. As suas bocas vivem propalando, ou seja, falando. Não, grandes arrogâncias. São pessoas soberbas, vivem se gabando, vivem dizendo quanto são bons, ou quanto eles querem mostrar que são bons, ou quanto são santos. Depois você lê lá a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, 11, Paulo ironizando: eles são grandes, eles são os tais. Porque eles se mostravam assim. E a igreja de Corinto estava falando assim: não, esses caras aqui são. Eles são. Entendeu? De vez em quando a gente vê um crente assim, achando que alguém é alguma coisa grandiosa. Aí na internet dele tem às vezes algum, eu vou falar de gente não,
Mas tem gente também, tem alguns conteúdos que as pessoas ficam admiradas, como se aquilo fosse alguma coisa de grande importância, e é nada. Eu já vi pessoas exaltando pastores que têm um conhecimento comum, ou de um conhecimento errado. E as pessoas, simplesmente porque são pessoas que estão falando alguma coisa do Bíblia, porque contam algumas experiências. Cuidado com os testemunhos. Testemunhos que não edificam o outro, não é testemunho. Se o testemunho não edifica o outro, se alguém está falando alguma coisa, contando alguma experiência, não é para edificar o outro, se não edifica o outro, é só para edificar a si mesmo, só para exaltar a si mesmo, gabar-se. Cuidado, porque pode ser fruto de arrogância, como está colocando aqui. Então a gente tem que fugir disso, de qualquer arrogância. E a gente tem essa chama, né, que eu preguei todo dia, a gente quer se mostrar, quer aparecer, a gente quer ser reconhecido. A gente quer ser reconhecido. Não precisa. Não precisa. Em último lugar, Judas disse que esses homens, eles são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Eles são bajuladores. É gente que faz acepção de pessoas, é gente que se relaciona com os outros, não pela visão ou pela motivação do amor, da comunhão, da santificação, da mutualidade, mas pelas vantagens, motivos interesseiros. E Pedro nos fala lá dos interesses, na maioria das vezes, coisas materiais, recursos. Entendeu? Então são pessoas aqui, como nos diz a palavra, são aduladores. Aduladores são pessoas que estão ajudando, afagando o ego das pessoas. Eu não como você, olha, você é 10, você é especial, você é com algum tipo de interesse. Um exemplo disso são aí os... Eu não estou dizendo que são falsos mestres, mas é uma característica. Os políticos. Quantos políticos são adulados? Não é? Pela igreja, pastores, crentes, adulando políticos, autoridades, como se eles fossem pessoas mais especiais do que outras. Aí eu estou falando de um comportamento nosso. Nós que eu falo a igreja de modo geral, graças a Deus não é nossa aqui. E nós vamos lutar para que continue não sendo. Adulando, bajulando, como se esse fosse mais especial que o outro. Por interesse. Não é outra coisa. Às vezes político nem crente é, na maioria das vezes nem é. Uma vergonha. Esse tipo de comportamento não é para nós crentes. Aí nessa mesma direção, está aproveitando aqui, essa bajulação com os estrelismos, os cantores. Sabe quem edifica a sua vida? São esses irmãos aqui, estão aqui. Esses irmãos que edificam a sua vida são os irmãos que cantam aqui, que tocam aqui, são esses aqui, que
que edificam a minha vida quando ele no culto aqui. São esses irmãos aqui. Não é nem aquele lá que grava um CD, não é aquele que está lá no YouTube, não. Nem conheço. Canta bonito, canta. Tem voz bonita, tem. É uma boa produção, é. Mas é a mesma coisa de comida, é a mesma coisa desse vídeo de comida. Mas que vídeo de comida não é só barriga, não. Você pode assistir o melhor vídeo e da melhor comida do mundo. Você pode. Eu gosto até de assistir. Já assistiu o programa de culinária? Eu gosto de assistir demais. A gente aprende, né, algumas coisas e tal. Não é? É a mesma coisa dos vídeos de música mesmo. A gente ouve e tal, aprende, mas a gente tem que fazer. Mas se a gente quer comer alguma coisa boa, alguma coisa diferente, quer aprender alguma coisa, mas você tem que fazer. Aquilo é que vai alimentar você. Eu não estou falando que é proibido você ouvir a música e tal, que aquilo a gente ouve, é bom, é gostoso ouvir. Então, o que edifica a gente no nosso culto é essas pessoas que estão aqui, que ouviram, que aprenderam, que assim, vamos fazer aquilo, cantar uma música boa, interessante, a gente canta aqui, e a gente é edificado aqui. Pode não ter ali uma qualidade lá do cantor que fez a apresentação dele, gravou o clipe, com toda aquela produção, pode não ter, mas é isso que nós temos. Com a comida de sua casa. O que te alimenta sustenta é a comida de sua casa, todo dia. Não é a comida do programa de culinária, é a comida da sua casa. E às vezes a gente fica bajulando. Eu encaro muitas vezes também como uma imaturidade, uma falta de conhecimento. Mas a gente precisa ter um cuidado, porque a gente está abrindo essas portas e a gente começa a não valorizar aquilo que tem que valorizar mesmo. E são esses falsos, os falsos. Eles bajulam, eles são bajuladores dos outros, aduladores por motivos interesseiros. Qual o interesse que se tem aqui? Quando a gente se reúne para cultuar, nós queremos adorar a Deus, esse é o nosso interesse. Qual o interesse que tem de a gente ficar adulando político? Nenhum. A não ser que você pode converter, se não for crente. E se é crente, que vier no culto da gente, ele tem a comunhão com a gente, normal. Simples assim. Mas exerce um cargo, sim, vamos orar para que ele exerça bem o cargo dele. O cargo público, nós temos que orar e pedir a Deus que exerça o cargo público. São autoridades, a Bíblia nos ensina que a gente tem que honrar as autoridades, orar para essas autoridades como autoridades. Agora não vamos misturar as coisas. Gente que quer ser bem tratada na igreja por causa disso, daquilo e do outro. Porque eu sou importante. Porque eu... Irmãos, isso é uma vergonha nas igrejas. Isso é uma vergonha. Principalmente os ricos. Gente que é importante na sociedade e na igreja quer ter destaque aí. E encontra quem bajula, encontra quem por causa dos interesses. E quantas vezes a gente já ouviu falar, e já aconteceu nas igrejas, nossas igrejas, uma das nossas igrejas tinha lá um grupo de irmãos endinheirados. Vou expor aqui, mas queriam controlar as coisas na igreja e não conseguindo, e à frente da igreja estava alguém sério e as pessoas reunidas, nós vamos sair. Quero ver como é que essa igreja vai se sustentar. Desse jeito, sabe? Fundaram a igreja, cada um deixando. Da igreja. E realmente a contribuição dessas pessoas era significativa, muito significativa mesmo. Realmente seria um impacto enorme, né? Eles não falaram assim, hipoteticamente, né? Eles sabiam que a contribuição deles era uma fatia muito grande das entradas da igreja. Para nós não sair. Quer ver como é que a igreja vai se sustentar.
Coitados. Achavam que sustentavam a igreja. O verdadeiro evangelho está à venda. Crentes de verdade não se dobram diante de vontades dos homens, não bajula ninguém, não adula ninguém com interesse próprio. A gente tem que viver o evangelho, a gente tem que pregar a palavra, a gente tem que servir ao Senhor, um comprometimento de seriedade e pronto. Como diz Paulo, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, quer gostem ou não. Então a gente tem que fugir disso. Nós somos pessoas diferentes, sim, como pessoas, mas como crentes servos de Deus, nós somos iguais, exatamente iguais. Tem ninguém aqui que é melhor do que o outro, tem aqui ninguém que merece ser melhor tratado do que o outro, tem aqui ninguém que é mais santo do que o outro, no sentido de que foi santificado pelo Senhor, justificado pelo Senhor, no sentido de que foi salvo pelo Senhor. Ninguém é mais salvo do que o outro, ninguém é mais filho de Deus do que o outro. Nós somos pessoas diferentes, dons diferentes, talentos diferentes, trabalhos diferentes, e produzem até de maneira diferente. Mas isso não quer dizer que a gente tem a prática e adular os outros por motivos interesseiros. Quando a gente cuida um do outro, é com o propósito realmente de cuidar, de abençoar, de santificar, de edificar a igreja, e não por qualquer outro interesse. Não por qualquer outro interesse, de maneira nenhuma. Então, se a gente está andando com alguém e cuida de alguém, estende a mão, ajuda, tem que ser pelo irmão, para edificar, para abençoar. Não é porque vai retribuir, não é porque tem dinheiro, é rico ou faz qualquer outra coisa. Essas são práticas dos falsos crentes, dos falsos profetas, não é a nossa prática. Então, essas práticas devem ser rechaçadas por nós. Nós não devemos murmurar, sermos descontentes, não devemos andar segundo as nossas paixões, não devemos ser arrogantes, nos gabando das nossas qualidades e dos nossos feitos, não devemos ser aduladores, bajuladores, com segundas intenções com as pessoas. Amém. Vamos ficar de pé e orar. Que a nossa oração seja: Senhor, nos dê graça, nos dê prudência, nos dê discernimento para enxergarmos aquilo que é falso e discernirmos o que é verdadeiro, e que nós não nos assemelhemos nunca a nenhuma falsidade, em nome de Jesus. E o Senhor nos agracie. E é claro que o Espírito de Deus, Ele sempre nos conduz. Ele sempre nos conduz. Nós precisamos modificar a nossa carne. E assim é a nossa oração. Esse seja o nosso desejo, em nome de Jesus. Pai Santo, eis-nos aqui, Senhor. O Senhor nem sabe o quanto o nosso coração é enganoso, o quanto a nossa carne luta contra o Espírito. Mas nós temos aprendido com a Tua palavra, nós temos nos colocado diante do Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos agracie a cada dia, nos fortaleça, Senhor, dá-nos sabedoria. Nós temos aprendido com a Tua palavra, nós não queremos apenas ser ouvintes, não queremos apenas, ó Deus, entender a Tua palavra, mas queremos praticar a Tua palavra. Nós estamos na luta, na batalha, Senhor, e queremos, ó Deus, triunfar. O Senhor nos diz na Tua palavra que em Cristo nós já somos mais que vencedores, porque o Senhor venceu o mundo e nos garantiu vitória contra as trevas, contra o pecado, contra a condenação eterna. O Senhor nos salvou, nos deu a vida eterna, e nós estamos nesta caminhada em Cristo. Obrigado, Senhor. Livra-nos do mal, como o Senhor nos ensinou a orar, Jesus. Livra-nos do mal.
livra-nos do falso ensinamento, livra-nos do falso evangelho, da falsa doutrina, livra-nos dos falsos mestres, livra-nos dos falsos crentes, Senhor. Fortalece-nos para caminharmos com perseverança, com amor, com zelo, com compaixão, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros, amando o Senhor, amando uns aos outros, para a Tua glória, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. O desejo do nosso coração, Senhor, seja estar na Tua presença, nos rendendo ao Senhor, para sermos transformados cada dia, conforme a imagem de Cristo. Em nome de Jesus oramos, que a Tua graça seja sobre nós. Amém. Amém. Temos um cântico, já estaremos encerrando. Você trouxe sua contribuição, entregue com gratidão, louvor e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Somos do louvor, estejam nos conduzindo com o cântico. Eu olho para Sua obra nunca mais.
cuidado de sua própria vida diante do Senhor, tem vigiado na tua presença. Cada irmão, ó Deus, que tem se moldado ao Senhor. Obrigado por cada um, ó Deus, que tem dedicado a sua vida, tem se santificado para frutificar, Senhor. O Senhor continue nos abençoando, pois dependemos do Senhor em todo o tempo. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. Continua derramando a tua graça, o teu amor, a tua paz, a tua vida, o teu perdão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.